Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco de como funciona o cadastro de clientes no Odonto Anywhere. Existem diversos pontos no sistema onde é possível cadastrar um novo cliente. Nós temos um IDGet, que é destinado a novos cadastros, onde nós temos todas essas opções aqui. Na primeira, a gente pode cadastrar um novo cliente. Aqui são os dados básicos sobre esse novo cliente. Então, por exemplo, eu vou criar um novo cliente. Os outros campos não são obrigatórios. O campo importante é a respeito da dentição, porque é através dele que o odontograma será gerado. E eu posso cadastrar telefones, nomes do pai, da mãe. Se eu informar a data de nascimento e essa pessoa, esse novo paciente, ele for menor de idade, será obrigatório o informar o nome do pai ou o nome da mãe. Uma informação importante também é esse indicado por, onde eu posso indicar um texto, o nome de uma pessoa, ou selecionar um cliente já cadastrado como sendo a pessoa que indicou. Por exemplo, se eu fosse fazer uma campanha referente a indicações, né, quantos clientes indicam trazem novos clientes para o consultório, eu poderia utilizar esse campo aqui. E uma outra informação que é importante no cadastro de um novo cliente é que a gente pode ter opção ou não de responder uma anamnese inicial. Essas perguntas elas são configuráveis, baseadas naquilo que é importante nesse primeiro contato com o cliente. Tá, então eu vou cadastrar esse daqui, vou pôr que ele fuma, consome bebida, não tem diabetes e que tem afta. Então, com isso, eu vou salvar esse novo cliente. Pronto, o cliente foi cadastrado, então eu utilizei esse botão. Agora eu vou pesquisar pelo cadastro do cliente que eu fiz. O campo de pesquisa, ele me permite que eu pesquise pelo código do cliente, por exemplo, o código 82, já é Amanda Correia, é um cliente previamente cadastrado. Me permite que eu pesquise pelo nome, por exemplo, José, que foi o que a gente acabou de cadastrar, José da Silva, que ele ficou com o código 95, ou ainda eu posso pesquisar pelo e-mail de um cliente, quando eu não souber nenhuma das outras informações. Vale ressaltar que eu não preciso digitar o nome completo. Basta que eu digite uma parte do nome e o sistema identifica esse cliente. Por exemplo, eu vou pesquisar por Santos e ele vai me trazer todos os clientes que possuem Santos em alguma parte do nome, ou no começo, ou no meio, ou no fim. Isso facilita bastante a localização de um novo cliente. Além desses locais, sempre que eu for pesquisar por um novo cliente, por exemplo, quando eu for criar um novo orçamento, eu sou obrigado a informar qual é o novo cliente. Então, eu vou selecionar o José da Silva, que foi o que a gente acabou de cadastrar. Aqui também me é apresentado, se for um novo cliente, eu posso cadastrá-lo por aqui, que ele me abre aquela mesma tela que a gente cadastrou utilizando o IDGet aqui da página inicial. Então, na verdade, com isso, a gente tem a mesma tela para cadastrar esse cliente. Visualizando o cadastro de um cliente, então vamos consultar pelo José de novo. Eu vou mostrar para vocês todas as opções que um cadastro de um cliente ele pode ter. Aqui na frente a gente tem uma série de informações sobre dados pessoais, qual que é o dentista preferencial que normalmente atende esse paciente. Se quiser fazer o envio da foto do paciente, pode fazer o envio por aqui. Parte de endereço. E aqui embaixo, em dados adicionais, existem inúmeras opções referentes ao cadastro desse cliente. Por exemplo, se eu quisesse fazer o envio de imagens para fazer aquela opção de, por exemplo, antes e depois, no momento esse cliente não tem nenhuma. Vamos fazer um envio.
de uma imagem qualquer. Ó, o arquivo foi enviado, a foto é apresentada aqui. Uma vez que a foto está apresentada aqui, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu consigo imprimir, eu consigo fazer anotações sobre a imagem. Por exemplo, se eu quiser anotar colocar qualquer texto aqui, vamos colocar a palavrinha teste, eu consigo anotar essa parte, consigo remover essa observação. Eu consigo, através da ferramenta de zoom, eu consigo visualizar essa foto com mais detalhes e utilizando o botão de rolagem do mouse, eu consigo aumentar ou diminuir o zoom nessa imagem. Para que se tenha uma perfeita visualização, quanto melhor a resolução da imagem, melhor o zoom se aplica. Então, aqui nessa parte de dados adicionais, existem uma série de informações referentes a esse cliente. Por uma outra opção, a parte de consultas, eu vou pesquisar por um cliente já cadastrado. Ó, esse cliente está com tratamento em andamento. Então, esse cliente ele já possui dados de consulta. Ó, eu consigo saber se foi atendido, quando que foi, qual que foi o dentista, se foi gerado atestado ou receita. E eu consigo visualizar os detalhes dessa consulta. Uma outra informação importantíssima nessa parte é referente à conta corrente do cliente. Aqui eu tenho todo o histórico de pagamentos desse cliente. Sempre que um orçamento para ele é gerado, eu tenho um cadastro de débitos. E eu consigo visualizar essa cobrança por aqui mesmo. Então, por aqui eu consigo saber exatamente o valor que ele deve, qual que é a forma de pagamento, consigo fazer essa consulta. Quando ele faz o pagamento, aqui eu consigo visualizar os detalhes desse pagamento, o ajuste que é feito na sua conta corrente. Se eu preciso de mais detalhes, eu tenho essa opção aqui do lado, que ele me mostra mais detalhes sobre cada uma dessas movimentações. Então, por exemplo, nesse pagamento documento 59, ele é referente ao orçamento de código 36, a parcela 3 e o valor de R$ 108,29. Esses outros campos, eles não possuem dados adicionais, por isso que não foram exibidos. E aqui em cima eu também tenho outros botões que me permitem, por exemplo, saber se ele possui pagamentos em aberto. Não, não possui. E se ele tem pagamentos em atraso? Também, nessa situação, também não. Então, na verdade, essa parte aqui de baixo, dos dados adicionais do cliente, tem uma infinidade de opções. Aí a gente consegue, por aqui, visualizar todo o histórico do cliente. Uma outra informação que é extremamente importante, que é interessante a respeito de economia financeira para o consultório, quando eu for cadastrar um novo telefone para qualquer cliente e ele for do tipo celular, o que o sistema me permite? Eu vou fazer o cadastro e eu vou colocar um telefone e o sistema me permite que eu informe a operadora. Por outro lado, eu posso surpreender o meu cliente, assim que ele me passa o telefone, quando eu clico em consultar a operadora, o sistema já identifica qual é a operadora e com isso eu consigo ter no consultório telefones próprios para cada uma dessas operadoras. Por quê? Quanto mais detalhes eu tenho, mais economia eu vou ter, ou seja, se eu sei que a operadora desse cliente é TIM, eu posso fazer uma ligação de TIM para TIM e economizar, não pagar nada por essa ligação. Então eu consigo fazer confirmações, detalhamento de consultas, todas essas coisas relacionadas que seriam feitas por telefone sem ter custo de ligação de celular. Tá? Então, superficialmente, esses são os itens principais do cadastro de cliente. Por aqui também eu consigo fazer o cadastro em lote de até 4 clientes simultaneamente.
Enfim, existem uma série de opções aqui no cadastro de clientes que me permitem ter uma visão real e detalhada de um cliente, de um paciente do consultório.